irmãos, mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo de número 2. Eu vou ler um versículo tema também, mas gostaria de ler um versículo antes. Em 1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 5 e o versículo de número 14. João, capítulo de número 2, versículos 5 e 14. Todos encontraram, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. E o versículo de número 14 que diz, a parte B, né? Eu vos escrevi jovens porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, na carta de João, vai começar de uma forma bem interessante. João vai começar nos dizendo sobre dois reinos, sobre dois extremos, o reino da luz e o reino das trevas. E ele vai nos dizer sobre o que significa andarmos na luz e andarmos nas trevas. E João vai dizendo que aquele que anda na luz é aquele que confessa pecado. O que anda na luz é aquele que ama uns aos outros. E aquele que anda na luz é aquele que guarda a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer sobre aquele que não anda na luz, que anda nas trevas. Aquele que anda nas trevas, ele odeia. Aquele que anda nas trevas encobre o seu pecado. E aquele que anda nas trevas, ele mente. E aí João vai dizer que, ao dizermos que não temos pecado, já estamos mentindo e não andamos na luz, como Deus está na luz. E ele vai dizer no capítulo de número 2 sobre o que significa andar na luz. E o que andar na luz requer de nós cristãos que decidimos andar como Jesus anda e fazer a vontade do Pai. E João, no capítulo de número 2, o verso 14, que é o tema, né, desse mês, ele vai fazer 3 afirmações muito interessantes. Ele fala com alguns públicos diferentes, né? Ele fala com pais, com filhinhos, com os jovens. E especificamente sobre os jovens, ele vai fazer 3 interessantes afirmações. A primeira afirmação que ele vai dizer é sobre o jovem ser forte. E a segunda afirmação que ele diz é sobre a palavra de Deus habitar no jovem. E a terceira afirmação interessante que ele vai fazer é sobre o jovem já ter vencido o maligno. Não que ele vencerá, mas que ele já venceu o maligno. Então são 3 afirmações muito interessantes. E quando eu li esse versículo, Deus me chamou muito a atenção para esses 3 pontos, assim. E pensando sobre o primeiro, sobre a força do jovem, eu fiquei pensando assim, quando eu era mais nova, eu achava que esse versículo de força do jovem era só literalmente, né? Que a gente é forte e tudo mais. E aí, enquanto eu orava e pensava sobre esse versículo, Deus trouxe à minha memória algumas pessoas que, não sei se todos vocês, mas que me veio assim à mente quando a gente fala em força. E a primeira pessoa que me veio à mente quando fala em força, para mim, foi Sansão. E aí eu lembro quando o anjo desce para a mãe de Sansão, né? E diz que ela dará à luz a um filho e ele será nazireu, ou seja, separado de Deus, e que ele seria forte. E aí, lembro-me de um versículo que fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e Sansão rasgou um leão com a mão. Eu fiquei imaginando uma coisa dessa, como que um homem rasga um leão? E aí na Bíblia fala que é como se fosse um cabritinho que ele rasgou o leão. E a palavra de Deus vai dizer que a força que estava nele, que o impulsionava para isso, era o Espírito Santo que repousava sobre a vida de Sansão. Mas mesmo Sansão sendo forte,
fisicamente e fazer grandes prodígios, a palavra de Deus vai mostrar que Sansão caiu. Ele se deixou levar pelo desejo que ele tinha e ele caiu. Ele contou para Dalila, né, todos nós sabemos, de onde vinha a força dele, e então eles cortaram o seu cabelo e a força de Sansão foi-se embora junto com o cabelo, né? E da mesma forma que eu fico imaginando assim, o Espírito do Senhor repousava sobre ele e ele lutava, e dessa forma um homem forte agora se encontra preso, se encontra cego e sem a força que ele tinha antes. E então eu fiquei pensando, será que é essa força que Deus está querendo falar com os jovens? Será que é essa força? E aí eu lembrei de outra pessoa, lembrei de Saul. Da descrição que há na Bíblia sobre Saul, né? Não sei se os irmãos já leram, mas na Bíblia fala que Saul, ele era forte. E que os mais altos homens só conseguiam chegar no ombro de Saul. Então eu imagino como ele era alto e forte. Mas mesmo sendo um homem forte, deixou com que a desobediência tomasse o seu coração, até o ponto de que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ele então, o homem forte agora tem um fim trágico, que é o suicídio, né? E aí eu fiquei pensando, Deus, mas que força é essa então, que a tua palavra está dizendo sobre os jovens? E eu me lembrei de Davi, um jovem que também demonstrou, apesar de eu não imaginar Davi um homem tão fortão, né? Até porque a aparência dele não era o que chamava mais atenção no sentido de força, né? Mas foi um homem que também demonstrou força física, levantou e lutou contra o gigante, um jovem ainda, né? Mas também, da mesma forma, ele teve um momento de queda, em que ele deixou com que ele fosse guiado pelos desejos dele. E então ele comete o adultério e logo em seguida o homicídio, que nós sabemos. E aquele Davi de fama gloriosa, de força, se depara agora com uma situação em que ele está com panos de sacos e se humilhando diante do Senhor, pedindo para que Deus não retire o espírito dele. E aí eu fiquei pensando, Deus, todos esses homens foram fortes aos nossos olhos, mas todos eles de alguma forma deixaram-se levar pelos desejos e pelas paixões que eles tinham, e uma hora eles caíram. Mas aí Deus me fez lembrar de um homem que falava sobre força, que não necessariamente era forte fisicamente, mas que ele entendeu e soube experimentar o que é a força de Deus. E Deus falou comigo sobre Paulo. Deus me levou em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que vai dizer que Paulo teve uma visão, e ele fala até em terceira pessoa, né? Conheci um homem, e muitas linhas teológicas acreditam que realmente é Paulo, né? Conheci um homem, e ele fala ele diz que as visões que esse homem viu eram tão grandes que ele não poderia descrever. E ele vai dizer o seguinte: para que eu não me gloriasse, foi-me colocado um espinho na carne, e o mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. E ele diz o seguinte: eu clamei ao Senhor 3 vezes, e o Senhor só diz: Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, mas a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo vai dizer: e é por isso que eu aprendi a me gloriar nas fraquezas, nas tribulações, na necessidade, porque quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E eu fiquei pensando, o que é isso do evangelho, né? Quando estamos fracos, é aí que a gente está forte. Quando a gente clama a Deus, falando: Deus, tira isso de mim, porque eu não aguento, e Deus diz: não, é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é a força do seu braço, Paulo, não é o que você pode fazer, mas sou eu que posso fazer na sua vida. E aí a palavra de Deus vai dizer sobre como que Paulo experimentou o fortalecimento do alto, apesar de sua fraqueza, porque eu imagino como que fica o coração de um homem, de uma mulher assim, né? Sendo açoitado, sendo caluniado, sendo preso por pregar o evangelho do Senhor, e mesmo assim se manter firme e fortalecido e forte para continuar pregando o evangelho, mesmo que encarcerado, mesmo que com necessidade, ele
Paulo vai dizer que ele aprendeu a passar necessidade, também a ter bonança. Ele aprendeu a viver todas essas situações, porque tudo ele podia naquele que o fortalecia. Então Deus falou muito comigo sobre isso, sobre como que a força que nós devemos enxergar nesse versículo aqui não é somente essa força, porque pelo menos eu enxergava essa força como literal, como a força de poder agir, de poder fazer. Mas de nada adianta essa força se não formos dependentes da glória de Deus. De que adianta nós termos força física e vigor se nós não estamos na dependência do Senhor Jesus? Foi isso que Paulo ensinou. Ele ensinou que não tinha lugar melhor para estar do que na dependência de Deus. E a dependência de Deus, ela pode nos levar a lugares que às vezes a gente não quer, às vezes a gente nunca nem imaginou, e às vezes lugares que a gente fugiria. Mas o importante não é o lugar, o importante é Jesus estar conosco e a dependência que nós temos com Ele. E o segundo ponto que Deus me chamou a atenção, o primeiro foi força e o segundo agora foi dizendo a respeito da palavra dele, dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E isso de a palavra de Deus está em vós mexeu muito com o meu coração, porque eu fiquei pensando assim, agora eu entendi já que a força não diz respeito mais à força física. E eu fiquei pensando, qual a relação da força com a palavra de Deus? E aí Deus me fez lembrar de Mateus capítulo de número 4, um texto muito conhecido, né? Quando Jesus é levado ao deserto e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha, e o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ou seja, Jesus foi levado pelo Espírito não só ao deserto, mas com o fim, a finalidade de ser tentado. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Espírito de Deus leva a gente para o deserto? O Espírito de Deus não leva a gente só para o monte, para a montanha, para mesas. Mas não, o Espírito do Senhor nos leva para o deserto também. E levou Jesus para o deserto e para ser tentado. E uma coisa interessante é que Jesus, ele foi um homem que venceu a tentação com a palavra de Deus. E eu fiquei pensando sobre como que Jesus é o nosso modelo de força, né? E a palavra vai dizer que 3 vezes Satanás tentou. E algumas das vezes ele tentou até mesmo com a própria palavra, né? Com a palavra distorcida, a palavra fora de contexto. Ele tentou Jesus, mas aí Jesus sempre tinha, está escrito. Quando ele vinha tentar com a necessidade básica, que é a fome, vai dizer lá em Mateus capítulo de número 4 que Satanás, ele viu que Jesus teve fome. Fala assim, e quando Jesus teve fome, Satanás foi tentar. Ele esperou o momento oportuno. Ele esperou o momento que Jesus estava com fome para ir lá e tentar Jesus naquilo que ele mais precisava, que era a comida. Mas Jesus, ele não se deixou abalar por nenhuma dessas coisas, porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. E ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E para tudo aquilo que o diabo se levantava, ele tinha a palavra de Deus para poder combater e para poder vencer a tentação. E aí Deus começou a falar comigo sobre isso, de o poder da palavra de Deus em nós. O poder da palavra de Deus para nos aperfeiçoar. E aí eu fiquei lembrando, né, de versículos que falam sobre a própria palavra de Deus. E me lembrei de Efésios, quando diz que a palavra de Deus a palavra de Deus, ela é espada. Quando vai dizer sobre as armaduras, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é arma de guerra também. A palavra de Deus, ela é para poder combater tudo aquilo que o inimigo vai levantar para nós. Tudo aquilo que o inimigo quiser colocar para nos fazer cair em tentação, a palavra de Deus, ela é espada. Ela é a espada que corta, é a espada que nos defende, é a espada que nos protege. Ela é a espada viva. E eu fiquei, assim, pensando em outros versículos que falavam sobre isso. E Deus me lembrou de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16. Irmãos, essa pregação vai ser bastante citação de versículo, porque se tem uma coisa que a gente tem que ser apaixonado pela palavra de Deus, né? Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos que a gente tem para poder falar da palavra. Não há nada de bom em mim aqui, então o que tem que ser expresso mesmo é a palavra de Deus, né?
Em Colossenses capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Habitar, o que é habitar? Habitar é permanência. Habitar não é aquela coisa de um dia eu tenho a palavra e outro dia eu não tenho. Habitar é permanecer com a palavra no coração. E ele não diz só habitar, ele diz abundantemente a palavra de Deus habite em vocês. Em 2 Timóteo também, capítulo de número 3, versículo 16, ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é apta para correção, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e aperfeiçoado para toda boa obra. A palavra de Deus é poderosa para nos aperfeiçoar para toda boa obra. Não é para alguma obra, um pouco de obra, não é para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. E nós vamos ver durante toda a Bíblia o quanto que Deus preza pelo amor à sua palavra e o quanto que Deus, desde o início, em Deuteronômio, ele vai falar, né? Quando for ensinar o povo de Israel, ensina aos filhos, medita na palavra de dia, medita de noite, fala ela na casa, andando, escreve a palavra, coloca na testa. Ele fala sobre a importância da palavra de Deus na formação de um bom cristão, de um bom seguidor de Cristo Jesus. E aí pensando em como que a força tinha a ver com a palavra de Deus, eu pensei também nessa linha de força, palavra e vencer o maligno. E como nós estamos no culto de jovens, eu sei que isso não é só para jovens, tá? É para todo mundo que está aqui ouvindo. Mas se tem uma coisa que jovem sofre, todo mundo na verdade, né? Mas falando para os jovens aqui, é lutar contra a tentação. Porque o diabo é esperto. A gente acha que não, mas o diabo conhece mais a gente do que às vezes a gente mesmo. Ele sabe aquilo que mexe com o nosso coração. Ele sabe o desejo que está aqui dentro. E apesar de o diabo não ter poder para fazer a gente pecar, mas ele chega com o banquete daquilo que ele sabe que a gente tem o desejo. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte sobre a tentação. Vai dizer que a tentação, ela é inerente ao ser humano. Antes mesmo da queda, se nós formos analisar em Gênesis, antes de ter tido a queda, Adão e Eva já foram tentados. Então, não necessariamente a tentação já estava ligada à queda em si, ao pecado, porque veio até antes mesmo. Mas a tentação, ela já é o princípio daquilo que pode nos fazer cair, de nos fazer pecar. Nós vamos ver que em Gênesis, capítulo de número 3, a mulher, ela olha para a árvore. E a primeira coisa que ela tem, ela deseja. Vai falar que ela olha para a árvore e vê que ela é boa aos olhos. Ela deseja o fruto. E ela diz que a árvore era desejável para alcançar sabedoria. E nisso a serpente tenta Eva. E como todos nós sabemos, ela cai na tentação. Nós vamos ver também que a tentação estava presente não só em Eva, não só nos outros seres humanos, mas também em Jesus, o ser humano perfeito, né? Vai dizer em Hebreus que Jesus, ele foi tentado em tudo. Então, imagino que essas 3 tentações do deserto não foram as únicas que ele teve, né? Porque vai dizer que ele foi tentado em absolutamente tudo, mas sem pecado. Jesus, ele não foi tentado só em algumas áreas. Eu fico imaginando assim, quando eu imagino Jesus aqui na Terra, né, eu penso assim, não, eu acho que tem umas áreas que Jesus não foi tentado. Vocês acham que Jesus foi tentado na área sexual? Pode responder, irmãos, não é pergunta retórica, não. Pois é, até há pouco tempo, para mim, isso era um absurdo, sabe? Eu pensava, não é possível. Não é possível que Jesus foi tentado nessa área. Mas aí esse pensamento meu é totalmente herege, né? Porque na Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então nós vamos ver que a tentação, ela está presente e ela continuará sendo presente na vida do cristão. Não é porque converteu que não vai ter mais tentação. E não é porque aceitou Jesus que está orando que não tem mais tentação. Até porque a tentação em si mesma não é um pecado. Porque diz que Jesus não pecou. E se tentação é pecado, então contradiz. Mas se tentação não é pecado e Jesus foi tentado e ele não pecou, nós temos que ter em mente o seguinte: a tentação em si não é pecado, mas cabe a nós o posicionamento de dizermos não à tentação. O posicionamento de nós como jovens dizermos não e fugir muitas das vezes.
Ser forte, muitas das vezes, não é ficar lá. Ser forte é fugir. Jesus, ele vai dizer que a gente tem que resistir o diabo, mas tentação, ele nunca falou que é para resistir, não. Fugir da aparência do mal. Resistir o diabo, mas da aparência do mal a gente foge. Então, ser forte, muitas das vezes, é isso. É saber dizer não. Saber dizer não para alguns lugares que não me cabe mais. Saber dizer não para algumas músicas que não cabe mais. Saber dizer não para algumas conversas que não cabe mais para um jovem de Deus conversar. Saber dizer não para algumas coisas que não cabe mais um cristão, um jovem que quer ser parecido com Jesus, ver. É saber dizer não. E mais do que saber dizer não, é se posicionar e ter uma mentalidade de que não é pela força do meu braço, mas é pelo poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não sei os irmãos, mas eu já tive muito uma mentalidade de que em algumas áreas a tentação é impossível de ser resistida. É impossível de a gente não cair em algumas coisas. E esse pensamento errado leva a uma fé errada e automaticamente leva a gente para o lugar errado, né? Mas na palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios o seguinte, que não sobreveio para nós tentação se não fosse humana. Ou seja, não é algo acima das nossas forças. Falou que não veio tentação que não fosse humana. Porque fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado mais do que nós podemos resistir. E ainda mais, Ele nos dará o escape. Ele é fiel para não nos permitir ser tentados mais do que nós conseguimos resistir e ainda nos dá o escape. Então nós temos que ter em mente o seguinte: tem como vencer a tentação pelo poder da palavra de Deus. Isso é o que Deus falou comigo, principalmente nessa pregação. É sobre jovens fortalecidos pela palavra para vencer o maligno. É possível a gente andar em santidade. É possível, jovem de Deus, não se deixar levar pelo mundo. É possível a gente dizer não para Satanás. E é possível a gente andar com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Como assim propósito? Como assim a palavra de Deus nos propõe? É isso que a gente aprende com Jesus. O poder da palavra sendo aplicado na luta contra a tentação. Jesus, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que ser cheio da palavra de Deus é a forma com que nós conseguimos vencer as tentações. E aí eu lembro de Salmos número 119. Não sei se os irmãos já leram todo, mas é um Salmos muito lindo. Ele vai falar, ele é bem grande, né? Salmo 119 é bem grandão, o maior que tem. Mas ele vai falar sobre o amor pela palavra de Deus. E um dos versos muito interessantes que tem é o verso de número 9, que vai falar o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta, manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui está o segredo para a gente poder vencer o maligno, é guardar a palavra no coração. A gente tem vivido tempos em que a palavra de Deus tem sido tão desprezada, né? Muitos crentes hoje em dia vai no culto por um momento do louvor. Chega na hora da palavra, você vê crente dormindo, crente saindo da igreja. E infelizmente a palavra de Deus tem sido tão banalizada nos últimos tempos. Mas o que Deus nos chama nessa noite é: voltemos para a palavra de Deus. É tempo de guardar a palavra no nosso coração. É tempo de ler a palavra dia, de noite. É tempo da gente não só guardar, mas a gente colocar em prática a palavra de Deus. Porque também de nada adianta a gente ouvir e não obedecer. Jesus, contando uma ilustração, ele diz que aqueles que escutam a palavra de Deus e não obedecem são comparados àqueles que constroem a casa sobre a areia. E vindo então a tempestade, o vendaval derrubam facilmente. Mas aqueles que escutam a palavra e a obedecem são como aqueles que constroem a casa sobre a rocha. E vindo a tempestade, vindo o vento, não consegue derrubar. Porque está firmado na rocha que é Jesus. Está firmado na verdade que é a palavra de Deus. Então, pensando nesse versículo sobre ser forte, ser cheio da palavra de Deus e sobre vencer o maligno, o que nós precisamos entender nessa noite é: não existe crente forte sem a palavra de Deus. Um dia cai,
Um dia o jovem sem a palavra de Deus vai cair. Um dia, irmão, irmã, sem a palavra de Deus, vai cair, porque a casa ela não aguenta. A tempestade, a tentação, uma hora se deixa levar. Mas aqueles que amam verdadeiramente a palavra de Deus e que guardam ela no coração, não pela nossa própria força. Longe de nós, né, que lermos a palavra nos faz melhor ou mais fortes do que alguém. Eu acho bem interessante quando o John Wesley diz que as disciplinas espirituais, uma delas, que é a meditação e a leitura da palavra, são meios da graça. São meios que Deus nos deu para acessar a graça de Deus. E nós, muitas das vezes, somos negligentes e a gente não desfruta ou não aproveita, não pega aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição para que a gente possa vencer o pecado. E nós, muitas das vezes, nos colocamos naquele mesmo dilema e discurso vitimista, dizendo, foi mais forte do que eu. Ah, porque foi o diabo. Ah, porque o inimigo é muito forte, é muito sujo. E aí eu acabei caindo. Mas nessa noite eu quero te dizer, Deus nos dá o escape e a força através da palavra de Deus. É tempo da gente sair desse discurso de desculpa que nós temos dado e nos posicionarmos como cristãos que defendem e obedecem e guardam a palavra de Deus. É tempo da gente se levantar com posicionamento de verdade e não nos conformarmos com essa geração que não lê mais a palavra, com essa geração que não obedece, que não guarda mais a palavra. É tempo de nós nos levantarmos como Josias. Josias foi uma criança que começou a reinar, mas muito interessante, a palavra vai dizer que no reinado dele, eles acham o pergaminho da palavra de Deus. E por meio do pergaminho, ele faz uma reforma no reino. Destrói toda a idolatria e traz de novo avivamento para o reino, para o povo de Deus. Há tempo da gente se levantar como Josias, que vai atrás da palavra e reforma a nossa família, e reforma a nossa casa, e reforma o nosso trabalho, e reforma a nossa igreja, e reforma a nossa vida por meio da palavra de Deus. É tempo da gente se levantar e buscar a palavra do Senhor Jesus. Lá em Hebreus, vai dizer também... Depois os irmãos leiam, o capítulo de número 4 é muito interessante. Vai falar sobre as tentações de Jesus. E vai dizer também que nós podemos buscar o trono da graça em tempo oportuno. E no sentido de tentação, eu acredito que esse tempo oportuno não é depois que caiu já, é antes de cair. É antes de cair. Então Deus, ele nos dá um escape e ele diz, é tempo da gente acessar a graça de Deus. Tem mais para nós da graça de Deus. E nós nos acomodamos, nós nos acostumamos a viver um nível de crente desde quando a gente se converteu. A gente vive o mesmo nível de crente, a gente não se aprofunda, não busca acessar. Mas Deus está nos chamando, tem mais da graça de Deus para você. Tem mais fortalecimento da graça de Deus para você. Tem mais do que a gente possa acessar na graça. Mas a gente precisa não somente esperar de Deus, porque o trono da graça não é unilateral. Só Ele faz. A gente também tem que acessar o trono da graça. E uma das formas é por meio da palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus foi tão acorrentada, né, por tantos anos. E aí Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox para poder traduzir a Bíblia. E hoje ela está liberada para quem quiser ler, para quem quiser meditar. E muitas das vezes nós deixamos ela lá no nosso quarto e a gente só abre quando está vindo no culto, né? E olhe lá, que às vezes a gente ainda esquece de trazer para o culto. E a gente ainda nem abre na hora do culto. Mas Deus, Ele tem chamado o povo dele para um novo avivamento, não só por meio de louvor, mas por meio da palavra de Deus. A gente espera que o avivamento do Senhor venha por meio de louvores que tem fogo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que onde tem palavra, tem avivamento. Onde tem palavra de Deus, tem avivamento. Onde tem palavra de Deus, tem mudança de vida, tem arrependimento. Onde tem palavra de Deus, tem mudança de rota. Tem posicionamento do Senhor. E é isso que Deus nos chama. Para sermos jovens, fortes, cuja palavra de Deus habita abundantemente em nós, para que a gente possa vencer o maligno. Então, é isso que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar nessa noite, que a gente possa sair daqui entendendo, e não conformado com a nossa situação, mas entendendo que Deus nos chama para sermos pessoas apaixonadas pela palavra dele. Apaixonadas a ponto de que
de que a tentação e as coisas desse mundo não nos ganhem mais com os olhos. Que o nosso desejo não tem poder de nos dominar, porque aqueles que vivem pelo Espírito, eles andam segundo o Espírito de Deus. E o versículo que eu gostaria de deixar para terminar é 1 João capítulo de número 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que está nele, Jesus, deve ele mesmo andar na maneira como ele andou. Jesus nos chama para sermos cristãos. O que é cristão? É um pequeno Cristo, né? É a gente andar como ele andou. Se ele venceu, é possível vencermos pela força dele. Pelo nome dele é possível a gente vencer. Amém, irmãos? Eu posso fazer uma oração pelos irmãos? Gostaria de orar nessa noite, que você também pudesse orar pedindo: Deus, me deixe sair daqui inconformado e coloque em mim uma fome, uma sede pela tua palavra. Jesus, a tua palavra ela foi pregada nessa noite, Deus. E eu creio que ela é poderosa para transformar, Jesus. A tua palavra ela é poderosa para mudar vidas, Deus, para trazer avivamento, arrependimento aos nossos corações, Deus. E nessa noite eu peço que o Senhor venha levantar, Jesus, jovens que são apaixonados pela tua palavra, Deus. Deus, aviva o teu povo para que eles voltem para a tua palavra, Deus. Deus, tira do meio do teu povo toda preguiça e todo analfabetismo bíblico que tem, Jesus. Jesus, e nos deixa ter fome e sede da tua palavra, Jesus. Que nós possamos guardá-la no nosso coração, para que nós possamos ser fortes e vencer o maligno em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos ser da geração do arrebatamento, Jesus, que prega a tua vinda e que espera o Senhor com as vestes limpas e santas para a tua volta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.